Olá, boa noite. Boa noite. Trânsito menos violento. Cai o número de mortes e acidentes em rodovias federais do estado. Pesquisa do IBGE revela que o Brasil possui mais de um Rio Grande do Sul inteiro de deficientes. Falta de higiene aumenta o risco de mortes em unidades de terapia intensiva. Começa a campanha para a eleição dos conselheiros tutelares da capital. Protesto pede mais segurança nos ônibus de Porto Alegre. Supermercados gaúchos apostam em produtos diferenciados para atrair novos clientes. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Os números continuam distantes daqueles que todos nós desejamos, mas a notícia merece ser comemorada. A Polícia Rodoviária anunciou hoje uma redução significativa no número de acidentes, mortes e feridos nas estradas federais do Rio Grande do Sul. De janeiro a junho deste ano, os policiais rodoviários multaram quase 105 mil motoristas por excesso de velocidade. Conforme a PRF, a tecnologia auxilia cada vez mais na fiscalização. Os sistemas de registro, de acompanhamento, os sistemas fotográficos, cada vez mais servem à polícia do ponto de vista de qualificar o trabalho, que ele seja feito com maior segurança e abrangendo um maior número de infratores e de criminosos. Os dados mostram também que nos primeiros 6 meses deste ano ocorreram 5.926 acidentes. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de quase 22%. O número de mortos também caiu. 212 pessoas em 2015, uma diminuição de quase 20%. Em relação ao número de feridos, este ano foram 2.798, queda de 18,6%. Dos acidentes registrados, 560 ocorreram por excesso de velocidade, 470 por desobediência à sinalização, 299 por uso de álcool e 114 por ultrapassagens em locais proibidos. A Polícia Rodoviária Federal atribui os melhores resultados nos índices de acidentes, principalmente ao plano de ação e aos investimentos em recursos. Diz respeito a um planejamento estratégico que foi desenvolvido, trabalhado muito bem a questão de estatística, de tecnologia, sistemas, equipamentos novos que foram adquiridos, o rigor na fiscalização e a dedicação do policial, do colega que está na pista. Ele sabe que ele pode fazer a diferença. E a taxa de desemprego no Rio Grande do Sul aumentou no segundo trimestre do ano. O indicador calculado pelo IBGE ficou em 5,9% entre abril e junho, contra 5,6% no primeiro trimestre. Apesar de ascendente, a taxa é a terceira mais baixa do Brasil. Na média nacional, o índice de desemprego foi de 8,3% no segundo trimestre. Tanto no estado quanto no país, o indicador atingiu o maior patamar desde o início da atual série da pesquisa, em 2012. Já a renda média dos trabalhadores gaúchos recuou de R$ 2.049 para R$ 2.017 no período. É a mais baixa entre os estados da região sul. A última pesquisa de saúde do IBGE revela que 6,2% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São 12 milhões e meio de pessoas, mais do que a população inteira do Rio Grande do Sul, que tem hoje 11 milhões e 200 mil habitantes. As pessoas cegas ou com baixa visão representam a maior parte, 3,6% dos brasileiros. Na sequência, vem as deficiências físicas, com 1,3%, as auditivas, com 1,1% e as intelectuais, com 0,8% da população. Richard tem limitações físicas e cognitivas e faz parte dos grupos mais representativos na pesquisa que frequentam serviços de reabilitação. 30% das pessoas com deficiência intelectual e 18% das com limitações físicas. Ele participa de um projeto no Centro de Reabilitação de Porto Alegre que usa o videogame como aliado para buscar os resultados das sessões.
Esse é a grande chave, né? O que impulsiona a reabilitação. É buscar uma vida mais autônoma e mais independente para que eles possam ter uma vida mais próximo das atividades corriqueiras das pessoas no dia a dia. É que a reabilitação é um serviço temporário, segundo a Organização Mundial da Saúde. Rosane já tinha feito há 30 anos quando sofreu um acidente vascular cerebral. Agora voltou a precisar. Ela, como a maior parte das pessoas na pesquisa, adquiriu a deficiência por doença ou por acidente ao longo da vida. Tudo que para fazer fisicamente assim é limitado, né? Até o banho. Tomo banho sozinha, tudo, mas cansa muito. O questionário abrangente da pesquisa permitiu que novas características que levam à deficiência, como o envelhecimento da população e os altos índices de violência, aparecessem na amostra. Pessoas acabam tendo deficiência física em função de um acidente de carro, um acidente com arma de fogo, ou as pessoas com mais idade que vão acabar precisando de um auxílio como uma muleta, né? Ou a pessoa também que vai passando o tempo, a idade vai tendo alguma dificuldade visual. Para o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dados são instrumentos de base para políticas públicas. É extremamente importante que se possa fazer pesquisas mais detalhadas que levantem desde o número de pessoas que tenham problemas de saúde com deficiência, né? E o número de pessoas e quais são as necessidades que essas pessoas têm, para poderem fazer uma política que leve mais em conta realmente as necessidades e a quantidade de recursos que tem que ser colocado para atender a pessoa com deficiência. O tempo fica encoberto no norte do estado nesta quarta-feira. Na Serra, sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva. Faz 13 graus em Caxias do Sul. No Planalto, o tempo fica fechado. Em Passo Fundo, o dia vai ser chuvoso e há previsão de temporal à noite. As temperaturas atingem os 26 graus. No Noroeste, tempo nublado com chuva durante todo o dia. Possibilidade de temporal em Cruz Alta, mínima de 17 graus. No Brasil, 4 em cada 10 pacientes das unidades de terapia intensiva não sobrevivem. Muitas mortes que poderiam ser evitadas com medidas simples, como, por exemplo, lavar as mãos de forma adequada. Uma campanha tem ajudado profissionais de saúde a aumentar os cuidados para prevenir a infecção hospitalar nas UTIs. Muitas das mortes na UTI ocorrem por causa da infecção hospitalar, que atinge até 60% dos pacientes internados. Entre as medidas sugeridas pela OMS estão o uso de luvas e aventais, o isolamento dos pacientes e a redução da prescrição de antibióticos. A resistência das bactérias, provocada pelo exagero no uso desses medicamentos, causa pelo menos 500 mil mortes no mundo por ano. Porque, eu estou com dor de garganta, então eu devo usar antibiótico. Esse uso na comunidade, de alguma maneira, ele também acontece dentro do ambiente hospitalar, né? Então, em muitas circunstâncias em que não existe clareza de qual é a doença que o paciente efetivamente tem, o paciente acaba recebendo antibióticos de uma maneira desnecessária. Além disso, os antibióticos eles devem ser utilizados pelo menor tempo possível para o paciente ter uma evolução favorável. E uma das ações mais importantes para se evitar a infecção hospitalar é esta, a lavagem correta das mãos. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa atitude tão simples só é seguida corretamente em 70% dos casos. A rotina deve ser adotada antes e depois de tocar o paciente ou as áreas próximas a ele. Se for feito algum procedimento médico, de limpeza ou de exposição a fluidos corporais. Os profissionais de saúde sabem que a prática é necessária, mas nem sempre cumprem tudo à risca. E às vezes a gente tem um número muito grande de pacientes, então a gente não consegue se deslocar até o local para fazer a asepsia das mãos. E não é só lavar as mãos, é preciso lavar bem as mãos, com álcool ou com água. Fricciona as polpas digitais de uma mão, de outra mão, depois os polegares de uma mão, polegar de outra mão, a ponta dos dedos e a unha na palma de uma mão, na outra mão de novo depois, e aí vai para os punhos, os dois punhos e
coloca a mão para secar, não usa papel toalha nem nada, tem que deixar a mão secando naturalmente. A campanha também tem como objetivo conscientizar os familiares e os próprios pacientes. A responsabilidade também é deles. O paciente tem que ser impaciente em relação a isso. Não deve ser passivo, ele deve ser empoderado, ele deve ter o conhecimento e deve ser capaz de exigir do profissional de saúde que está cuidando dele que faça uma higienização de mãos adequadas. A instabilidade volta ao centro do estado nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, chuva durante o dia e trovoadas à noite, máxima de 26 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com possibilidade de temporal ao longo do dia, mínima de 16 graus. A mesma situação ocorre em Cachoeira do Sul, onde a máxima atinge os 26 graus. E assista ainda nesta edição. Supermercadistas gaúchos apostam em produtos diferenciados para atrair clientes. E logo após o intervalo, veja como foi o início da campanha para a eleição dos novos conselheiros tutelares de Porto Alegre. E ainda, protesto pede mais segurança no transporte coletivo da capital. A gente volta já. Leste terá uma quarta-feira de tempo instável. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens e pancadas de chuva no decorrer do dia. Mínima de 16 graus. A mesma situação ocorre em Guaíba, onde a máxima fica em 28 graus. No litoral norte, tempo parcialmente nublado. Chuvas a partir da tarde com possibilidade de raios e rajadas fortes de vento. Mínima de 16 graus em Tramandaí. E foi divulgado nesta terça-feira o nome do consórcio vencedor da licitação que vai revitalizar a Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O consórcio Orla Mais Alegre, formado pelas empresas Procon, Sadenco e SH Estruturas Metálicas, ofereceu o valor mais baixo entre os concorrentes, R$60 milhões. A Prefeitura espera que os contratos para as obras de revitalização sejam assinados até o dia 15 de setembro. O projeto do escritório do arquiteto Jaime Lerner prevê a construção de ciclovias, caminhos iluminados, bares, quadras esportivas, arquibancadas e um terminal turístico para barcos. A previsão é que a obra fique pronta em 2017. 39 bairros de Porto Alegre estão sem água por causa da manutenção em uma das estações de tratamento do DEMAI. O corte no fornecimento atinge 460 mil pessoas. O corte no abastecimento atinge 1/3 da população de Porto Alegre. Estão sendo feitas 15 obras de manutenção. Técnicos do DEMAI tentam conter um vazamento no barrilete, um cano de 1,80 m de diâmetro com mais de 60 anos de uso. A tubulação leva água captada no Guaíba para a estação de tratamento do bairro Menino Deus. A previsão é de que o serviço seja normalizado nesta quarta-feira. Diversas unidades, até serviços que ocasionariam pela questão da energia elétrica, como manutenção de subestações de energia do DEMAI, manutenções em registros do sistema, também estão sendo realizados concomitantemente a esse serviço de manutenção. Um sorteio definiu os candidatos para a eleição do Conselho Tutelar de Porto Alegre. A campanha já começou. A capital gaúcha foi a primeira cidade do país a formar um conselho tutelar ainda no início dos anos 90, uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para votar, é preciso ter, no mínimo, 16 anos e o título eleitoral. Este ano, as eleições para os conselhos tutelares são unificadas e ocorrem no dia 4 de outubro, com o uso de urnas eletrônicas. Em Porto Alegre, para as 10 micro-regiões, são 50 vagas e 210 inscritos. O processo de seleção começou em março. Tem que ter o ensino médio, né? Tem que ter idoneidade moral, né? Não ter nenhuma situação criminal, né? E ter trabalho com criança e adolescente no mínimo 2 anos. Os conselhos são responsáveis pelo cumprimento do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há plantões de atendimento 24 horas e o trabalho tem o auxílio da Brigada Militar e da Polícia Civil. Nós temos, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 136, dali as atribuições que o Conselho exerce. A principal é
é zelar pelos direitos e as garantias das crianças e dos adolescentes. Para votar nos conselheiros que vão assumir suas funções em janeiro de 2016, as regras são as mesmas para qualquer eleição. Quem votar deve escolher os candidatos da sua microrregião. O eleitor pode escolher até 5 candidatos da sua microrregião, tá? E esses 5 candidatos têm que ser aqueles que participaram da comunidade, que fizeram algum trabalho dentro da comunidade, né? Não é só o nome que vale, mas sim a ação desse candidato. A cada 150 mil habitantes, é preciso um conselho tutelar. Neste caso, a capital já está defasada no número de conselhos. Nossa demanda, cada ano que passa, fica mais complicada até para nós atendermos. Então, para nós não deixar a criança e adolescente sem o atendimento, então nós vamos começar a trabalhar junto da rede de proteção à criança e do adolescente, solicitar mais 2 micros em Porto Alegre. Motoristas de ônibus e lotações, taxistas e moradores de Porto Alegre se reuniram no Largo Glênio Pérez para pedir mais segurança no transporte coletivo. No fim do protesto, eles entregaram à Justiça uma lista de reivindicações. Os trabalhadores estacionaram os ônibus em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Eles dizem que são vários os casos de crimes cometidos sempre pelos mesmos delinquentes. O protesto hoje, juntamente com os setores organizados, os sindicatos rodoviários de Porto Alegre, trouxe as entidades aqui na frente do judiciário para dizer para o judiciário que eles têm que deixar esses milhantes presos. O que acontece hoje? Hoje a brigada vai lá, prende. Muitas vezes esses milhantes saem primeiro que a ocorrência. O vice-presidente do tribunal ouviu as críticas e deu razão aos manifestantes, mas não deu esperanças. É muito difícil, eu conversei com eles exatamente a respeito disso. A questão da legislação penal, a questão da jurisprudência penal e, sobretudo, hoje existe o grande problema do sistema prisional. Se todos esses que são detidos pela Polícia Militar, a Brigada Militar ou pela Polícia Civil, se fossem encaminhados aos presídios, eu não sei o que seria do sistema prisional. Os manifestantes entregaram um abaixo-assinado pedindo mais segurança e sugeriram a criação de uma vara criminal especializada em delitos dentro dos coletivos. A proposta vai ser analisada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. A Associação dos Municípios da Costa Doce do Estado pede mudanças no Pacto Federativo. Os prefeitos reclamam da atual divisão dos tributos do país, porque a maior parte dos recursos fica com a União. Cerca de 400 servidores se concentraram no trevo de acesso a Tapes, na BR-116. O grupo bloqueou a rodovia e fez panfletagem por melhor distribuição dos recursos públicos. Hoje, os municípios têm a menor fatia das receitas de impostos. Atividades administrativas foram suspensas em 13 cidades gaúchas. Em áreas essenciais, como saúde e educação, o atendimento foi mantido. Esse foi o primeiro protesto do tipo no estado. Ontem, prefeituras do sul de Minas Gerais também realizaram um ato semelhante. E concurseiros de todo o estado se preparam para disputar milhares de vagas que irão abrir nos próximos meses. Horas de estudo, cursos preparatórios e pouquíssima vida social formam o perfil da maioria deles. A vida desse concurseiro é baseada em números. São quase 40 cursos realizados, 10 horas de estudos por dia, 3 anos de estudos ininterruptos e 0% de vida social. Facebook adeus, WhatsApp no silencioso e poucas saídas no final de semana ou nenhuma. Sem dúvida, assim, nada. Jean não está sozinho. Como ele, inúmeras outras pessoas sonham em entrar para o serviço público. A busca por altos salários e pela estabilidade é o que enche as salas de aula. Mas o caminho para o sucesso pode ser demorado, principalmente para quem aposta nos concursos mais concorridos, como o do Tribunal Regional do Trabalho, previsto para setembro. A dica nesses casos é não parar de estudar. Todo dia no mesmo horário, você acorda, se prepara, vai para o seu cantinho de estudo, que muitas vezes é o local que você tem que imaginar que é o seu canto de trabalho, e começar a sua preparação ali sempre mantendo o mesmo horário e essa disciplina.
Atualmente é a classe média que mais enche as salas de concursos do país. Os candidatos têm entre 30 e 40 anos. E nessa corrida rumo à tão almejada vaga, as mulheres são as mais competitivas. Só neste curso preparatório no centro de Porto Alegre, 80% dos cerca de 1.000 alunos dos cursos presenciais são do sexo feminino. Muitas alunas aqui em que elas trabalham em casa, etc., mas o marido é o provedor da casa. Então o marido garante o sustento da casa e ainda garante o pagamento das mensalidades do curso, materiais, etc., para que a esposa possa passar no concurso e possa contribuir, ter a sua independência financeira. Já no caso da Bruna, a situação é outra. Na luta há pelo menos 3 anos, o sonho dela é ser independente. Moro com os meus pais ainda e quero poder sair de casa, ganhando um salário suficiente para não passar trabalho. Mas estudar para concurso pode exigir muito mais do que boa vontade. Aqui na escola, os custos variam entre 600 e 2.000 reais. A duração também muda, de 2 a 5 meses. Tempo que, para quem estuda, vira investimento. E concurseiro tem final de semana? Não, nada, nenhum. Quanto tempo tu tá sem? Olha, tranquilamente, desde o início do ano eu não tenho final de semana. Tirei alguns finais de semana no verão, mas desde o início do ano acabou. Mas é para valer a pena depois no futuro? Ah, com certeza, depois vai ser recompensado. A instabilidade volta ao sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, previsão de 30 milímetros de chuva e temporal à noite. Mínima de 13 graus. Sol com muita nebulosidade e pancadas de chuva durante o dia em Pelotas. Máxima de 22 graus. No litoral sul, os ventos chegam aos 30 quilômetros por hora. Chove ao longo do dia em Rio Grande. Mínima de 15 graus. E assista depois do intervalo. As novidades disponíveis aos varejistas para atrair novos clientes. É já já. O tempo fica fechado nesta quarta-feira no oeste do estado. Na fronteira, tempo nublado com chuva. Temporal a partir da tarde em Uruguaiana, mínima de 15 graus. Em São Borja, tempo instável com previsão de chuvas e trovoadas ao longo do dia, máxima de 27 graus. Previsão de temporal a partir da tarde em Alegrete, mínima de 14 graus. Uma feira com a participação de mais de 5.500 empresas de todo o país traz novidades para os supermercados brasileiros. A Expoagas, que ocorre até quinta-feira na Fiergs, é uma vitrine para os lançamentos do setor. O público do evento são os empresários, mas o consumidor final é o principal alvo das novidades. 342 expositores em busca de bons negócios. Para atrair o cliente, as empresas apostam no lançamento de novos produtos. Entre as muitas novidades que têm chamado a atenção aqui na feira está esse robô. Além de avaliar dados financeiros de um supermercado para dizer se a gestão vai bem, ele também interage com os clientes, fazendo a leitura de preços, por exemplo. É o que a gente vai testar agora. Água mineral 500 mililitros, R$1,59. Na linha de produtos saudáveis, destaque para uma granola com 0 açúcar que agora leva proteína do leite. Nós percebemos que as pessoas gostariam de ter um produto mais saudável e que tivesse a proteína na sua composição. Então, pesquisamos em vários países e percebemos que já existe em vários lugares. E aqui no Brasil ainda não existia. E aqui a novidade é uma máquina compacta que faz tanto doces quanto salgados. O aparelho realiza o trabalho de 8 pessoas e ajuda a cortar custos. A Expoagas também é uma oportunidade para economizar. Aqui a gente briga por preço porque tem várias estandes com os mesmos produtos. Então é uma briga saudável, né? Então a gente vê custo e benefício e acaba fechando os negócios. Tornar as empresas com custos menores para poder vender mais barato e vender mais e atender o maior número de clientes, um consumidor que está tão atento ao preço e sabendo fazer muita conta. Ele quer comprar mais
por menos. No ano passado, as vendas da Expoagas foram puxadas por equipamentos e maquinário para o varejo. Este ano, o foco são produtos voltados para o consumidor final dos supermercados. A expectativa é de que o volume de negócios suba 9% e ultrapasse os 400 milhões de reais. E as novas tecnologias não estão mudando só os hábitos de consumo, não. Elas estão mudando também a forma como nós nos relacionamos. A aproximação virtual ajuda a ampliar conhecimentos e também amizades, mas pode interferir no relacionamento real e na forma como convivemos no dia a dia, tanto no ambiente social quanto no profissional. Os prós e os contras das redes sociais foram o tema central de um evento realizado aqui em Porto Alegre. Sempre conectado à internet, Irã não imagina a vida hoje sem as mídias sociais. Acho que não tem como a gente deixar de acessar as redes sociais, né? Elas se incorporaram ao nosso cotidiano e fazem parte da nossa vida não só por questões sociais, mas muitas vezes também por questões profissionais, né? Para este consultor, uma das principais vantagens das redes sociais é aproximar as pessoas. Isso é legal porque tu pode falar com 30 amigos durante o dia que tu não conseguiria falar com eles, né, num dia normal, né? E tu acaba conhecendo melhor as pessoas através disso, né, as opiniões. Se por um lado, as redes sociais facilitam o diálogo, agilizam o compartilhamento de informações, ideias e opiniões, por outro, limita o conhecimento externo. Esta é a avaliação do sociólogo norte-americano Richard Sennett, um dos maiores intelectuais em sociologia urbana na atualidade, que esteve em Porto Alegre nesta segunda-feira participando do evento Fronteiras do Pensamento. Para ele, estes meios de comunicação dificultam o aprendizado de algo novo, porque são feitos apenas de acordo com o perfil do usuário. Este especialista concorda e afirma que a diversidade de amizades no mundo virtual contribui para ampliar nossos horizontes. Todas as pessoas com quem que não compartilham a mesma maneira de pensar me fazem crescer. Ou porque questionam minha maneira de pensar, ou porque me fazem pensar de maneira diferente que eu nem imaginava que era possível. Então, assim, colocar pessoas o mais diferentes da gente só nos enriquece. O contato fora do mundo virtual, ou seja, aquele bom bate-papo num bar ou um passeio entre amigos, também é uma forma insubstituível de relacionamento e de conhecimento, acrescenta. A experiência física, eu tenho o rosto, sabe? Tenho o tom de voz, tenho a maneira de falar, tenho entonação. Então, essa experiência é muito mais rica. Por isso, sempre o contato físico, sabe? A experiência física, a rede social física é muito melhor do que uma rede social virtual. E nós encerramos com imagens de uma dupla de moradores do Zoológico de Cachoeira do Sul, na região central do estado. São onças pintadas, mãe e filha. A espécie está ameaçada de extinção e depende de conscientização ambiental para continuar na natureza. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.